Então vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do primeiro verso até o 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude agora a compreendermos um pouco da tua palavra e que ela possa edificar nesta noite as vidas dos nossos irmãos, irmãs e visitantes, de todos quantos aqui estamos. Receba, Pai, nossa gratidão, porque assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto dá diversas mensagens, é claro, não é? Diversas pregações, mas eu quero limitar a uma delas. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos neste versículo 6 é que diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A última frase diz isto: a última frase diz isto, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E a última frase do verso 14, então virá o fim. Então virá o fim. Entre este versículo 6 e o versículo 14, muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Oportunamente eu quero falar sobre estas muitas coisas que vão acontecer. Nesta noite eu quero me fixar com os irmãos no versículo 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A primeira ênfase que eu quero dar aqui é sobre o evangelho. O que é o evangelho? Se alguém perguntasse para o irmão, para a irmã, para você que nos visita também, o que é o evangelho? O que você responderia? O que é o evangelho? Boas notícias. Boas notícias. Eu penso
que a melhor definição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nesse texto, nós temos a melhor definição do que significa o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim com muita clareza para todos nós: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Esse poder de Deus, eu não gosto muito de falar assim no grego, porque dá a impressão de que eu sou um profundo conhecedor do grego, né? Mas ainda ontem eu peguei a Bíblia em grego e fui mais uma vez dar uma olhada. E lá está que o Evangelho é o dunamis. Dunamis, dínamo, dinamite, dunamis. Interessante que o filósofo grego Aristóteles, do quarto século, ele falou sobre aquele primeiro motor imóvel que faz mover todos os demais. Este poder enorme, dinâmico, que não é movido por nada, mas que move todas as coisas. Poder, força. O Evangelho são sim as boas notícias. Mas esta definição impressiona, que o Evangelho é o poder de Deus. E o interessante é que, quando coloca o artigo masculino definido, significa dizer que não há um outro poder capaz de provocar a transformação que esse poder realiza na vida de uma pessoa. O Evangelho não é um dos, é o poder de Deus. Poder de Deus para fazer o quê? Diz o texto que é o poder de Deus para a salvação. Ninguém vai ser salvo por outro modo. Não adianta buscar, porque só o poder de Deus pode fazer isto. Mas quem é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus, mas quem é o poder de Deus? O que é que a Bíblia diz sobre quem é o poder de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Nós lemos a resposta a esta pergunta: quem é o poder de Deus? Diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. E quem é o poder de Deus? É Cristo. Cristo é o poder de Deus. Por isso que, escrevendo no Evangelho de João, nós lemos lá Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único meio, é o único caminho, é o único recurso. Ninguém pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus. Nós temos no Evangelho de Mateus um texto muito conhecido, e aqui os irmãos fazem um exercício bíblico para quem gosta de fazer isto. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, Jesus vai dizer exatamente assim: Jesus, aproximando-se, aqui fala da grande comissão,
falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, todo poder. Algumas traduções trazem assim, todo poder, né? Toda a autoridade, todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, nós temos esta passagem impressionante de uma mulher que vinha doente há 12 anos. 12 anos essa mulher, ela estava enferma. E o texto, depois os irmãos poderão ler, o texto diz que ela procurou os recursos médicos, gastou muito dinheiro com a medicina, e mesmo fazendo esse investimento, ela não conseguiu resolver o seu problema de enfermidade. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ela não resolveu o seu problema. E Jesus estava caminhando e caminhando com ele uma grande multidão. Muita gente acompanhava Jesus, era natural isto. Ele era uma força de atração, todo mundo queria seguir a Jesus, ver a Jesus, tocar em Jesus. E essa mulher disse: se eu tão somente tocar o manto de Jesus, eu vou ficar curada. E então ela foi e fez isto. Tocou no manto de Jesus. Jesus parou. Disse: alguém tocou em mim. Os discípulos disseram: mestre, olha a multidão, tem muita gente aqui, é quase que impossível isso não acontecer. Alguém tocou. Ele disse: não, é que eu senti que de mim saiu poder. Poder. Algumas traduções falam: de mim saiu virtude. Então Jesus, ele diz que de mim saiu poder. Esse texto de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que traz exatamente esta informação. Então, o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. E o poder de Deus é Jesus. Ele é o poder. As boas notícias, as boas novas, o poder para a salvação. Agora, eu fico pensando no Evangelho. Me parece que tem muita gente falando de alguns evangelhos por aí, que na verdade, a mim me parece, não se trata do Evangelho. Há muita heresia por aí. Quando o texto fala: cuidado, porque falsos profetas virão, falsos cristos, e enganarão a muitos. A Bíblia está dizendo que eles vão enganar, e não a poucos, vão enganar a muitos. Esteja atento, vigilante, porque isto vai acontecer. Então a impressão, meus irmãos, e não somente impressão, é de que, de fato, há uma pregação de evangelho que não se trata de evangelho. E o apóstolo Paulo, ele ficou muito aborrecido com uma situação dos crentes lá de Gálatas. Vejam o que diz Gálatas na Bíblia, capítulo 1, do verso 6 até o 9, porque o apóstolo Paulo pregou o evangelho nesta cidade, pessoas se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, e depois os gnósticos, falsos pregadores, foram até este povo que se converteu, e os gnósticos foram pregar uma outra pregação, uma outra mensagem, para contrapor aquilo que Paulo, o apóstolo, havia pregado. Então, em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 até o 9, nós lemos assim: o apóstolo Paulo, nessa sua admiração, espanto: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Não há outro evangelho. O evangelho é um só. Por que o evangelho é um só? Porque Jesus é um só, não tem dois. Jesus tem um só. O evangelho é um só. Mas a gente por aí pregando coisas diferentes. E muita gente iludida, ou desinformada, ou pouco informada, pouco preparada, acaba deixando-se levar por esses discursos que muitos fazem e às vezes sabem falar muito bem, são persuasivos, um discurso bonito, eloquente, e então as pessoas ficam impactadas com aqueles discursos todos, aí vai seguir, mas não, o evangelho é simples. Quando nós estudamos os ensinos de Jesus, que simplicidade! O evangelho é simples, muito simples. Não tem toda essa ostentação que às vezes apresentam por aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Meus irmãos, esse texto fantástico diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o evangelho da vossa salvação, porque só o evangelho salva, e o evangelho é Jesus, e não tem outro além desse. Então, a primeira ênfase que compartilho com os irmãos nesse versículo é exatamente sobre o evangelho. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em segundo lugar, esse evangelho precisa ser pregado. Esse evangelho precisa ser pregado. Nós acabamos de ver aqui a Gabi falando sobre missões estaduais. Os missionários estão no estado, nós temos missionários no estado, no Brasil, no mundo, não é? E estamos pregando o evangelho simples, pregando Jesus. O apóstolo Paulo disse isso, né? Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Não tem uma outra pregação. O que eu vou pregar aqui? Eu tenho que pregar Cristo, somente isto e nada mais. E então, nesse texto nós temos esta expressão, e será pregado este evangelho. Será pregado este evangelho. E meus irmãos, quem foi que Deus escolheu para pregar o evangelho? Anjos? Arcanjos? Quem foi que Deus escolheu para pregar o evangelho? Escolheu a mim, escolheu a você. Deus escolheu homens. Deus escolheu mulheres. Sabem por quê? Os anjos não conhecem os homens. Os anjos não conhecem nada a respeito de nós. Mas quando eu vou falar de Jesus para o irmão Cauê, é o nome Cauê do irmão? Pois é. Quase acertei. Errei. Quase acertei. Digamos que ele não fosse um crente em Cristo Jesus. Graças a Deus já é membro da igreja, comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Jesus. Mas supondo que não fosse. Para mim é fácil pregar o evangelho. Por quê? Porque eu conheço a natureza humana, eu conheço o dia a dia da pessoa, eu sei que a pessoa ou é casada, ou é solteira, ou é viúva, de repente trabalha no comércio, ou trabalha numa outra atividade. Agora, anjos não sabem nada disso. Anjos são seres criados e não são oniscientes, e não vivem entre nós.
Deus escolheu quem vive entre os homens para falar, pregar o evangelho para os homens. Escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a nós. Deus foi muito corajoso. Ele nos escolheu para fazermos isto. Eu penso que, não sei se eu fosse escolher, não sei. Jesus escolheu os 12 discípulos, os piores homens possíveis. Escolheu Pedro. Pedro era terrível. O negócio dele era: vamos fazer cair fogo do céu, vamos cortar a orelha de Malco, vamos. Era um pescador, um homem rude. Quando se estuda o grego de Pedro, é quase que um analfabeto, mas que foi revestido do poder de Deus. E numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Está lá em Atos. Porque para pregar o evangelho não precisa ter curso superior, ser bacharel nisso, naquilo, mestre, doutor. Não. Pregar o evangelho é coisa simples, é falar de Jesus para a pessoa. É dizer para a pessoa o que Jesus fez em minha vida. Meus irmãos, se eu contasse minha conversão para vocês, vou contar um dia. O que Jesus fez em minha vida. Na minha adolescência, para a minha juventude. Então Deus escolheu homens para fazer isto. Ele escolheu aqueles 12 homens inicialmente para pregação do evangelho. 12 homens simples, muito simples. Ele não foi atrás dos mestres da ocasião, não, dos doutores e etc. Não, Jesus não se preocupou com isso. Ele foi atrás de pescadores, pessoas simples do povo. Mateus 4,19, nós lemos assim: disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando a Bíblia fala sobre a vocação dos discípulos, Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não é pescar com anzol, mas é falar de Jesus, ganhar vidas para Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 17, nós lemos esta palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, capítulo 5, versículo 10, e assim por diante. Eu vou fazer de vocês. Então, quem faz de nós pregadores do evangelho é Jesus. Ele que tem o poder de fazer estas coisas, ele é que nos capacita a fazermos isto. Repito, quando a Gabi disse aqui assim: não, pastor, mas eu não sei fazer isto. Como que a Gabi fez? A Gabi falando aqui, eu vi uma missionária no campo, pregando o evangelho para as pessoas. Fiquei impressionado. Isso não é a Gabi, é uma missionária que está falando do púlpito. Acho que hoje ela que vai pregar. Quem nos capacita é Ele. É o poder que nos capacita a fazermos a obra. Paulo, escrevendo a sua carta, a primeira carta, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, sabe o que é a expressão dele? Ele disse assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele tinha uma consciência tão profunda deste privilégio e desta responsabilidade, que escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele disse isto: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós temos esta exortação fantástica do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, porque Timóteo, ele foi conquistado para Jesus pela mediação do apóstolo Paulo. No capítulo 4
de 2 Timóteo, os 5 primeiros versículos, vejam o que diz: conjuro-te perante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Não vamos pregar sociologia, psicologia, filosofia e qualquer outra coisa. Prega a palavra. Logos divino, Jesus. E interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz exatamente isto: todo poder me é dado, portanto, ide pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Fazei discípulo de todas as nações. E então, nós temos aqui esse ide de Jesus para pregarmos o Evangelho a todas as nações. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é Jesus. O Evangelho é um só, nós não temos 2, 3 evangelhos, temos um Evangelho, porque temos um Jesus só. Este Evangelho é o Evangelho que salva, não adianta buscar em qualquer outro espaço, em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, porque só Jesus salva. E esse Evangelho precisa ser pregado. E quem tem o privilégio e a responsabilidade de pregar este Evangelho somos nós. Nós fomos alcançados por este poder. Fomos alcançados por este Evangelho. Fomos alcançados por Jesus. E agora devemos levar esta boa notícia a todas as pessoas. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero que para o céu vá o maior número de pessoas possíveis. Mas para ir para o céu, a pessoa tem que receber a Jesus Cristo no coração. Do contrário, não vai. Não vai. Porque só Ele é este caminho. Mas muito bem, então este evangelho que deve ser pregado a todas as nações, diz o texto aqui que nós lemos, este último versículo 14 desse capítulo 24. O que é esse todo mundo? Todo mundo, aqui, na palavra de Deus, nesse texto, é a terra habitada. Aí você diz assim, mas e daí? Tá bom. É a terra habitada, é exatamente isto. Mas, meus irmãos, essa terra habitada diz respeito às etnias. E aqui é que nós vamos enfrentar uma dificuldade enorme. Porque só no Brasil, sabem quantas etnias nós temos? 305 etnias, só no Brasil. Nós temos no Brasil 275 línguas. Não é aquela língua assim, o pessoal do Sul fala de um jeito, o pessoal do Centro-Oeste fala de outro, o pessoal do Nordeste fala outra coisa. Eu brinco às vezes com a minha esposa, né, que ela é paraibana. Minha esposa é paraibana. Aí nós tivemos uma
Convenção Batista Brasileira, lá em João Pessoa. E eu falei, eu vou para a Convenção Batista Brasileira, mas eu preciso fazer um curso de línguas. Ela quase me pega, né? E me adaptar à culinária, mas eu não sei se os irmãos conhecem, mas há um dicionário nordestês. Quem conhece esse dicionário? Só para eu saber. Ninguém conhece? Não? Eu acho que porque aqui no Brasil não tem, mas lá em João Pessoa, João Pessoa é Brasil também, né? Brincadeira, viu, irmãos? Porque aqui tem paraibanos, depois à porta poderão me pegar. Pura brincadeira, tá bom? Pura brincadeira. Mas aí eu chego lá, em Recife, João Pessoa, Maceió, e eu vou nas livrarias. Tem um dicionário nordestês? Tem lá no Recife, eu fui lá. Maceió, João Pessoa, dicionário nordestês. Por quê? Porque tem algumas expressões deles que nós aqui desconhecemos. No Sul tem expressões que aqui nós desconhecemos. Só que não se trata disso. Essas línguas, 274 línguas no Brasil, não é nesse aspecto, nesse sentido, são línguas. De repente você vai num lugar que você não sabe o que a pessoa fala. Num lugar onde tem os indígenas e assim por diante. Os irmãos sabem no mundo quantos idiomas tem? No mundo, 7.351 idiomas. Agora um missionário sai daqui e vai pregar o evangelho lá naquele fim de mundo. Chega lá, leva 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos para aprender a língua, para começar a pregar o evangelho. Felizmente hoje nós temos os meios de comunicação, a tecnologia avançada. E então lá naquele lugar distante do Amazonas, e numa tribo indígena, não sei onde, que ninguém sabe falar o que eles falam, de repente pega um celular, um radinho, alguma coisa, e liga lá, e de repente tem alguém pregando o evangelho. Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer levar você para o céu, e na língua dele. E ele está ouvindo, e de repente começa a chorar. Existe um Jesus que salva essa minha vida tão infeliz aqui. Existe algo melhor para mim? Sim, existe algo melhor. Existe um amanhã para a sua vida? Claro. E então, outras línguas, imaginem. Meus irmãos, se fosse esse texto, se dissesse assim: e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, quantos países existem? O irmão sabe, a irmã sabe, existem 195 países. O que é isso? Já estaríamos em todos eles. O evangelho já teria sido pregado a todas as nações, mas a todas as nações no texto significa etnias. E não são 195, são muito mais, 7.351 idiomas. Agora, meus irmãos e irmãs visitantes, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, entenda-se etnias, então virá o fim. Sabe quanto falta? Só falta 11%. 11%. Por o evangelho ser pregado a todas as nações. Se a gente não se segurar, chora. Porque isso poderá acontecer esta semana. Nesse mês, porque falta muito pouco.
Nós já chegamos a 89%. Está faltando 11%. E daqui a pouco, o Evangelho do Reino será completado, pregado a todas as etnias. Todos estamos preparados? Vamos todos? Amém? Amém. Ou você está preocupado porque não tem certeza? Essa pregação vai ficar gravada. Outras pessoas vão ouvir. Será que todas elas, pessoas que estão nos ouvindo e vão ouvir durante a semana, será que estão todos preparados? Falta muito pouco. Muito pouco. Estava conversando hoje com uma pessoa lá do Paraná. E ela, na conversa simples, disse assim: Jesus vai voltar e eu vou testemunhar a volta de Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá, não é assim que está lá em Atos capítulo 1? Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando, então anjos vieram e disseram: vocês não estão vendo este que está sendo assunto aos céus? Da mesma maneira como ele está indo, ele há de voltar. Da mesma maneira, visível. Jesus, quando voltar, vai voltar visível. Tem um pastor que disse que estava no litoral e então estava tendo um movimento lá num espaço e alguém disse assim: Jesus chegou e está lá dentro com aquele pessoal. Olha que coisa mais mentirosa. Quando Jesus vier, todo olho vai ver. Todo mundo vai ver. De todos os lugares. A gente viaja por aí e a gente vê o sol em todos os lugares. Se você já viajou, saiu do Brasil, foi para outros países, o sol não é visto só aqui não. A gente vê o sol em todo canto. Não é? Eu já vi o sol em diversos países. Inclusive lá do outro lado, Coreia do Sul. O sol, a lua, as estrelas, tudo. A gente vê tudo. Não é só aqui não. Quando Jesus vier, todo olho verá. Todo olho verá. Jesus está vindo, está próximo, creio eu. Então virá o fim. E meus irmãos, eu estou comprometido com esta empreitada de pregar o Evangelho do Reino a todas as pessoas. Que esta igreja abrace este compromisso, porque nós podemos pregar aqui, podemos pregar por meio das nossas orações, podemos pregar por meio das nossas contribuições para o sustento de missionários lá fora. Mas como eu gosto da reflexão de Stevens, que diz assim: pense numa igreja com 200 membros, que durante o domingo se reúne para adorar e durante a semana se espalha para evangelizar. Faça isso lá no seu trabalho, faça isso na sua escola, faça isso na sua família. Espalhe o Evangelho, fale de Jesus, contribua para que pessoas possam nascer de novo, nascer do reino, tornar-se nova criatura. Não queira ir para o céu sozinho. Vá, mas leve muitos com você. Que Deus nos ajude. Amém.